Do livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer lume. Em vão condenará você o pântano. Ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros. Transforme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozoeiro alheio. Ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro. Remova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro. Em vez disso, dê-lhe adubo. Não pronuncie más palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob a areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovam. Ampare seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem, para que o divino amor seja glorificado. Aproveite bem o seu dia. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em Teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a Tua vontade, misericordiosa e justa, se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos, assim seja. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Vida Plena com Joana de Ângeles. Hoje vamos conversar um pouco a respeito do estresse. Você se considera uma pessoa estressada? Hoje em dia é muito normal vermos que a maioria das pessoas tem um nível de estresse muito alto. Mas por que isso acontece? Quais são os fatores que nos levam a ter uma vida tão corrida e tão agitada? Há pouco tempo conversava com uma amiga e ela me narrava uma experiência. Ela vinha de volta para casa, num voo, e ao chegar no aeroporto o voo tinha sido cancelado. Problemas na aeronave fizeram com que ela não pudesse sair na hora planejada. E ela pensou que fosse algo resolvido de maneira quase imediata, mas não foi. E de repente, ela se deu conta que não poderia retornar na hora programada para casa. Começou a esbravejar. Correu até a empresa, gritou, disse que teria que chegar ao seu destino naquela data.
Mas naquele mesmo instante, a colega de trabalho disse a ela que não teria problema se ela chegasse um pouco mais tarde. E ela se deu conta por que estava numa correria tão desenfreada. Por que estava num nível de estresse tão alto que queria controlar todas as coisas e não aproveitava aquele instante, aquele momento para uma breve reflexão, para o repouso necessário e chegaria em casa quando fosse possível. E ela se deu conta. Estava num nível de estresse tão alto que isso acontecia não somente naquele instante, mas em muitas outras oportunidades da vida que ela não se dava conta. Ela perdia a oportunidade de viver o momento presente e ficava ansiosa por um futuro que não havia acontecido, quando não angustiada pelo passado que havia deixado de aproveitar as oportunidades do presente. Quando falamos do estresse, nos referimos a um termo inicialmente usado pela física, que fazia análise da pressão sofrida pelos objetos e verificava até que ponto os objetos suportavam a força e a pressão. O neurologista húngaro Hanseli é que trouxe para o comportamento humano a análise do estresse. Ele percebeu que, tal qual os objetos, nós, seres humanos, também nos submetemos ao estresse. E ele chamou de síndrome de adaptação geral. Precisamos nos adaptar à vida, precisamos nos adaptar aos desafios. Isso é muito natural. Ele estabeleceu que passávamos por 3 fases na vivência do estresse. A primeira fase seria o alerta, ou alarme. Soa um alarme. O nosso psiquismo, o nosso organismo percebe algum perigo e ele se prepara para lidarmos com aquela situação, o fator estressante. Nosso corpo se prepara, os batimentos cardíacos se agitam, a respiração se torna mais acelerada, o corpo protege os órgãos vitais e assim por diante. Todo o nosso corpo é preparado para o embate. E depois vivemos uma segunda fase, a chamada fase de adaptação. Se o fator estressante continua, o organismo necessita continuar buscando forças para lidar com tudo isso, para lidar com essa angústia, para lidar com o desafio. Mas o problema ocorre quando esses desafios são constantes. E na vida moderna nós vemos que vivemos constantes desafios. E o que é pior? Desafios reais e desafios imaginários que criamos com a nossa própria mente. Por que será que fazemos isso? Porque quando não nos damos conta desse processo, chegamos a um nível que Hanseli considerava como sendo a terceira fase, o esgotamento. Quantas pessoas esgotadas, cansadas, que não suportam mais o mínimo desafio existencial. Tanto que alguns psiquiatras e médicos consideram que de 50% a 75% dos casos de atendimento clínico, o fator principal é o estresse. Vivemos uma vida agitada, corrida. Isso se dá por inúmeros fatores. Poderíamos citar alguns deles: a violência, o trânsito, a insegurança, as metas do trabalho, os desafios familiares, o corre-corre do dia a dia, e vamos criando inúmeras desculpas para não termos que lidar com a vida que escolhemos viver, para não ter uma vida mais consciente. Porque quando olhamos o problema da violência, por exemplo, onde ela se radica? Senão no próprio ser humano. Construímos uma sociedade violenta porque ainda não sabemos lidar com a nossa própria violência. Construímos um trânsito louco porque nós mesmos construímos uma forma de viver que não respeita a natureza, que não respeita os recursos naturais, que não respeita a possibilidade de termos uma vida mais planejada, consciente. A nossa estrutura econômica, a nossa estrutura social vai sendo pautada de forma inconsciente e inconsequente. E se adentramos por isso, não temos consciência das nossas limitações,
vamos vivendo uma vida corrida, uma vida sem sentido. Chegamos atrasado e parece que já acordamos num estado acelerado de pensamento. Acordamos e não temos tempo mais de reflexionar, de fazer uma prece, de manter uma conversação com o familiar que está ao lado. Já temos que nos preparar para a próxima atividade. E o que é pior, vamos ensinando isso também às crianças que convivem conosco. A criança, há pouco tempo eu li um artigo muito interessante de Frei Beto, que dizia que a criança não tem mais tempo de ser criança, porque são tantas atividades que inventam para a criança. Tem que fazer balé, tem que fazer inglês, tem que fazer esporte. Claro que tudo isso tem a sua importância, mas ele se questionava, quando é que a criança tem tempo de ser criança? Quando é que o ser humano tem tempo de refletir a respeito do que é efetivamente primordial para a sua existência? Porque se não fazemos isso, vamos acelerando, construindo fatores estressantes nessa vida moderna e não nos dando conta da vida que levamos. O nosso organismo vai sendo bombardeado por informações. A nossa vida vai sendo levada num ritmo acelerado e não nos damos conta. Ainda mais hoje na era virtual, das redes sociais. Quantas informações recebemos? Há pouco tempo, um familiar me incluiu num grupo, nesses grupos da rede social que existem por telefone. Eu não havia solicitado, mas como ele me incluiu, num primeiro momento eu nada fiz. Passado 1 hora, eu percebi que a cada minuto o celular tocava e disparava uma mensagem. Uma mensagem, um vídeo, uma imagem. E eu me perguntei, por que estamos vivendo de uma forma tão acelerada? Será que eu preciso disso tudo? Pedi licença e saí do grupo. Eu não precisava daquilo naquele instante. Se tivesse uma outra mensagem importante, certamente nos falaríamos, trocaríamos mensagens, mas se a cada minuto a minha psique alertasse que existe algo importante a ser visto, o corpo se prepararia para lidar com aquela mensagem e o estado acelerado vai sendo continuado. E nessa sociedade, nesse mundo que criamos de seres acelerados, de seres em correria, muitas coisas vão passando despercebidas, como os nossos próprios valores humanos. Não temos mais tempo para o que é efetivamente importante nas relações humanas. Não temos mais tempo para o autocuidado, o cuidado do corpo, o cuidado da mente, o cuidado do espírito. Porque estamos numa correria tão grande para com a vida que não nos questionamos o que efetivamente vale a pena. E precisamos retomar a nossa caminhada para lidar com tudo isso de forma consciente. Sigmund Freud, pai da psicanálise, costumava dizer que existem 3 fontes principais de transtornos para a criatura humana. Ele dizia que essas fontes eram o corpo, as ameaças do mundo externo e os relacionamentos humanos. Ele tinha uma noção um pouco pessimista a respeito da vida humana e costumava dizer: a felicidade do ser humano não está contida nos planos da criação. É porque ele não considerava a realidade do espírito, olhava apenas a vida material. E olhando para o corpo, ele dizia: o corpo humano está fadado à ruína. E esse ser humano corrido, que vê a vida sob os olhos materiais, vai correndo atrás de metas, de desafios e não se questiona a respeito da vida. Vai vivendo uma vida estressante e, o que é pior, vai estressando todos os outros que estão ao redor. Por que não paramos um pouco para refletir a respeito da vida? Por que não damos tempo para refletir o que estamos fazendo a respeito das nossas escolhas? Porque nesse estado acelerado, não aproveitamos as coisas que deveríamos aproveitar da forma que elas ocorrem. Um outro amigo, um dos pacientes, chegava ao consultório terapêutico, eu verificava.
Era como um relógio. 5 minutos antes da sessão e ele estava ali. E ele me dizia, eu tenho que estar aqui no horário. Mas eu percebia que ele chegava numa postura ofegante, numa postura ansiosa, num nível de estresse muito elevado. E perguntava, o que você faz para estar aqui no horário? Eu corro, ultrapasso os carros à frente, buzino, porque você sabe como são as pessoas, agitadas. As pessoas não têm educação para o trânsito. E ele verificava o nível de estresse no qual se encontrava. E eu fiz a ele a seguinte questão. Se você chegar 10 minutos atrasados, ou 5 ou 15 minutos com atraso, mas aproveitar efetivamente o tempo da nossa sessão, não será melhor do que você chegar no horário, num nível de estresse tão grande, em que já está preocupado com a próxima atividade? Porque eu percebia que quando faltavam 20 minutos, o seu nível de ansiedade, de estresse já começava a ficar elevado, porque ele já estava projetado no futuro. Ou seja, ele não estava onde deveria estar. E nós estamos vivendo o que precisamos viver? Estamos vivendo o momento presente, que, como o nome já diz, é um presente para as nossas vidas, ou estamos vivendo no estado acelerado? Façamos as nossas reflexões e voltamos em breve no nosso próximo bloco. Em sua obra, a benfeitora Joana de Ângeles elenca alguns fatores que são fatores estressantes nas nossas vidas, que vale a pena reflexionar para nos perguntarmos quais desses fatores fazem parte do meu cardápio existencial, dessa escolha de fatores estressantes, e a partir dessa reflexão mudarmos um pouco o nosso foco, o nosso ponto de vista. O primeiro deles, a vida moderna, na qual ela nos apresenta. A vida moderna, geradora de estresse e angústias, por sua vez também desencadeia mecanismos de ansiedade e de fobias várias, que desgastam os núcleos do equilíbrio psicológico com lamentáveis disfunções dos equipamentos físicos. Como nós lidamos com a vida moderna? Lidamos de forma ansiosa ou lidamos de forma consciente? Eu faço as escolhas que tenho que fazer ou vivo as coisas porque todas as pessoas vivem e fazem e nós temos que fazer também dessa forma? Porque se não fazemos isso, vamos vivendo uma vida inconsciente e inconsequente. Vivemos num mundo cheio de informações que nos invadem a cada instante, mas nós temos a capacidade e a possibilidade de filtrar tudo isso. Fazemos o filtro crítico e, melhor, ensinamos também aos nossos filhos no processo educativo a fazerem uma autocrítica do que é e não é importante, do que é e que não é relevante. Verificava há pouco tempo a minha caixa de e-mail e quantos recebo que não tem nenhuma conexão com minha vida pessoal. São propagandas, são ofertas, tudo que chega, mas que eu posso selecionar aquilo que leio e que não leio. Coloco na lixeira tudo aquilo que acredito que não sirva para a minha vida pessoal. Fazemos isso também com os nossos conteúdos psíquicos? Ou continuamos absorvendo tudo isso que a vida moderna nos traz sem fazer uma autocrítica? Porque se não temos autocrítica, tudo isso vai nos levando a um estado de esgotamento. A psiquiatria, a medicina relatam muitos casos de neurastenia e esgotamento a ponto das pessoas não conseguirem mais ter energia para as mínimas atividades. E isso acontece porque chegam a um nível de estresse tão elevado que o corpo humano não dá mais conta de tudo o que escolhemos para as nossas existências. Porque se o estresse fosse vivido somente de tempos em tempos, o nosso organismo se recuperaria. Mas hoje são tantos estímulos estressores que esse nível vai se transformando em doenças,
Por isso, o grau elevado das doenças psicossomáticas, ou seja, a psique enferma, traz a enfermidade para o corpo. Estamos enfermando nosso corpo com o estilo de vida que escolhemos para nós. Um outro fator que a benfeitora nos traz é um mundo agressivo. Jogado em um mundo exterior agressivo, no qual predominam a luta pela sobrevivência do corpo e a manutenção do status, o homem acumula conteúdos psíquicos não descartáveis nem digeríveis, avançando apressado para o estresse, as neuroses, as alienações. Estamos lidando com o nosso conteúdo psíquico nesse mundo considerado tão agressivo? É verdade que a violência encontra-se num nível assustador, mas e a violência que cometemos para conosco mesmo? Não é também um tipo de violência? E quando não respeitamos os nossos próprios sentimentos? E quando não respeitamos a nossa forma de viver? Quando não respeitamos a ética, os valores morais que devemos acreditar, que dizemos acreditar? Não estamos também alimentando a violência? E quando não fazemos nada, será que a nossa falta de ação também não é uma forma de deixar que as coisas continuem da mesma forma? Temos que refletir a respeito disso, porque se o mundo agressivo é uma ameaça para nós, nós temos que pensar que fazemos parte desse mundo e temos que cuidar da nossa agressividade, transformando esse impulso agressivo em algo construtivo para as nossas vidas e a vida do próximo. Transformar essa agressividade numa indignação positiva, porque indignados positivamente, somos muitas vezes propulsores da transformação. Se o mundo em que vivemos não serve, se o mundo em que vivemos é inadequado, que tal criarmos um novo mundo? E muitas pessoas perguntarão, mas de que forma construiremos um novo mundo? O que você faria se precisasse construir um novo mundo? Quais seriam os primeiros passos se você tivesse o poder de transformar o mundo atual? Muitos diriam, eu transformaria as pessoas do mundo, porque transformando as pessoas, o mundo se transformaria num lugar diferente. E aí vem uma pergunta, qual é a pessoa que nós efetivamente conseguimos transformar? Qual é a pessoa que nós devemos transformar, senão a nós mesmos? Porque se não fazemos essa transformação, ficamos aguardando uma transformação que venha de fora, um mundo agressivo que se transforme num mundo amoroso, sem fazer o processo de construir amorosidade nas nossas vidas. Onde esse mundo agressivo vai construindo o estresse. E continua a benfeitora apresentando suas reflexões a respeito desses fatores estressantes. Quando ela fala a respeito da busca de êxito. Caça-se o êxito como se fosse na floresta humana o objetivo essencial à vida, confundindo-se triunfo de fora com realização de harmonia interior. A busca de êxito. Quantos de nós buscamos o êxito a qualquer custo? Traçamos metas exteriores para as nossas vidas e construímos um mundo competitivo desde cedo. Desde pequenos, vamos aprendendo que no mundo temos que ser o primeiro lugar. Mas que mal há em ser o segundo lugar neste mundo? Que mal existe quando não conseguimos ter todo o êxito almejado ou esperado pelas pessoas? Quais são as principais metas que devemos ter? As metas de ter coisas, as metas de construir algo, as metas de viajar pelo mundo e conhecer lugares, ou as metas internas de nos transformarmos a cada passo? As metas de autossuperação, aquela proposta por Allan Kardec, quando ele propõe que nos superemos e suplantemos a nós mesmos a cada dia, a cada momento, olhando para trás e fazendo uma retrospectiva
não atrás de metas de fora, que muitas vezes nos levam à ansiedade e a uma forma de viver estressante, mas metas internas. E isso é impressionante. Como não verificamos nas pessoas essas metas? Ou quando têm essas metas, querem uma fórmula mágica para a transformação. Como pedem às vezes muitos pacientes no consultório terapêutico ou mesmo dentro das casas religiosas. O que devo fazer para me transformar? E quero que essa transformação seja feita de forma rápida. E eu dizia a um dos pacientes, o primeiro passo é não colocar tempo no processo de transformação, mas colocar disciplina, colocar energia para que você se transforme. Não existem fórmulas mágicas que alguém vá ditar para que você cumpra, mas um processo profundo de autodescobrimento onde você deve buscar a si mesmo. Buscar em si mesmo essas respostas. Que tipo de mundo eu quero viver? E, a respeito das metas, que tipo de ser humano eu quero ser daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Porque se não fazemos isso, não verificamos a nossa transformação ao longo do tempo. O mais importante do êxito não é o posto que você alcance, o lugar que você tenha no mundo, mas a sua atitude perante o mundo. A sua atitude perante você mesmo, perante as pessoas que te circulam, perante ao mundo que está ao nosso redor. Qual é o nosso tipo de atitude? E uma outra reflexão Joana de Ângeles nos propõe, quando nos diz que devemos prestar atenção no ego que busca o controle exagerado das coisas. Sentindo-se incapaz de alcançar as metas a que se propõe, o indivíduo transita entre emoções em desconcerto, refugiando-se em fenômenos de angústia, como efeito da impossibilidade de controlar os acontecimentos da sua vida. O que mesmo nós podemos controlar da existência? Se não termos o autocontrole. Porque não podemos controlar o tempo, não podemos controlar as pessoas, não podemos controlar muitas circunstâncias que ocorrem ao nosso redor, mas podemos fazer algo, que é exercitar a nossa capacidade de lidar com as emoções, exercitar o autocontrole perante toda e qualquer situação que ocorra, porque todas elas trazem ensinamentos importantes. E se estamos num ritmo acelerado, num ritmo ansioso, num ritmo estressante, e se não podemos controlar as coisas da forma como gostaríamos, temos que exercitar o autocontrole das situações. E exatamente essa construção do autocontrole que nós veremos no próximo bloco. De que forma podemos exercitar o autocontrole e não sermos mais vítimas do estresse? De que forma podemos ter uma vida mais saudável, mais consciente? A proposta psicológica de Joana de Ângeles nos oferece alguns passos, mas podemos recordar até mesmo antes, quando Jesus falava: por que estáis ansiosos quanto ao que comer, ao que beber e ao que vestir? E ele trazia uma alegoria dos pássaros, das aves do céu e assim como dos lírios do campo, dizendo que nós temos que viver a vida de forma consciente a cada dia, pois cada dia traria o seu mal, a sua angústia, a sua ansiedade. Que sabedoria deste homem que há 2000 anos já falava de ansiedade e que depois, passados milênios, a psiquiatria descobriria que se trata de um dos fatores que nos levam às enfermidades, às doenças, a uma vida neurótica que construímos para nós mesmos. O primeiro ponto que Joana de Ângeles nos traz é não valorizar demasiadamente os problemas existenciais. Qual é o valor que nós damos aos problemas e desafios que vivemos? Será que eles são mais importantes do que a nossa paz?
Claro, muitos deles devem ser enfrentados, devem ser superados, como já dizia Carl Gustav Jung. Mas de que forma devem ser superados? Superados construindo resistências físicas, psicológicas, espirituais, para lidarmos com os problemas da vida. E quando não soubermos lidar, a busca de apoio, a busca da fé, porque existem coisas para as quais não nos encontramos preparados, mas isso não deve ser motivo de desespero. Por isso nos diz Joana de Ângeles: quanto mais se valoriza o problema, mais vitalidade se lhe oferece, aumentando-lhe a força de ação com seus correspondentes efeitos. Não valorizar o problema é não dar a ele uma dimensão exagerada. E se pensarmos bem, quantos fantasmas criamos na nossa própria mente? Eu li um livro, certa feita, de um teórico da comunicação, Paul, e ele dizia que, certa feita, um indivíduo pregava um quadro na sua parede. E quando se deu conta, estando tudo preparado para pregar o quadro, ele percebeu que faltava o martelo e pensou em pedir o martelo emprestado do vizinho. Mas aí ele começou a pensar no vizinho: e se ele não me emprestar? Eu acho que ontem ele não me cumprimentou de forma amistosa e começou a construir fantasmas em sua própria mente. Ele não irá me emprestar o martelo, mas por que ele fará isso comigo? E na sua própria mente começava um diálogo interno sem que o vizinho soubesse. E ele chegou num nível tal de esgotamento, caminhando-se à porta do vizinho, bateu a porta e quando o vizinho abriu, ele disse: eu não preciso mais do seu martelo, vou comprar um para mim. Claro que se trata de uma história, mas quantos de nós têm esse mesmo tipo de atitude? Criamos fantasmas internos sem que eles existam. No local dos problemas reais, construímos ao lado problemas imaginários. Isso tudo vai nos causando sinais de alerta, onde o nosso corpo se prepara para o embate, e chegamos a níveis de esgotamento físico, psicológico, por conta de fantasmas que construímos para as nossas próprias vidas, por conta de não termos uma noção da realidade, por conta de não termos consciência de como lidar com esses transtornos e esses problemas. Não valorizar os problemas demasiadamente. Um segundo ponto nos diz: autoanálise. A autoanálise, trabalhada pela insistência de preservação dos ideais superiores da vida e o recurso preventivo para a manutenção do bem-estar e da saúde nas suas várias expressões. Uma autoanálise. Como anda a nossa saúde? Como anda o nosso comportamento? Como anda a nossa vida espiritual? Porque se somos espíritos, temos que cuidar dessa essência, mas não podemos esquecer do corpo, que é a parte visível e através da qual a essência se manifesta. E quantos fatores estressantes vamos acumulando no próprio corpo? Nessa vida corrida não nos damos tempo nem de nos alimentar de forma correta. Já pararam para verificar como as pessoas não se alimentam? Elas devoram a comida? Certa feita, sentava com minha esposa e observávamos, os dois, as pessoas sentadas numa praça de alimentação do shopping center. As pessoas chegavam apressadas, não queriam enfrentar a fila que ia ocorrer para se alimentar e quando sentavam, não deglutiam a comida, devoravam. Será que essa alimentação vai nos trazer os nutrientes necessários ou está apenas enchendo o nosso estômago? E será por isso que temos um nível alto de doenças, doenças gástricas, doenças do nosso aparelho digestivo, por conta dessa nossa vida estressante. Construímos na nossa cultura as redes de fast food. Claro, elas têm o seu valor, mas será que não devemos reservar um tempo para a alimentação? Antes, muitos dedicavam esse momento a uma conversa familiar,
ao encontro das famílias. Claro, nem sempre isso é possível nessa vida moderna, mas será que deixando de cuidar dessa parte importante do ser, que é o corpo, também não estamos trazendo fatores estressantes para a nossa caminhada? Por isso, a autoanálise. Qual é a forma de vida que escolhi para mim? Reservo momentos para me autoanalisar, perceber de que forma estou lidando com os meus desafios existenciais, os problemas, ou transformo tudo em problemas? A família, o trânsito, o dia a dia, as pessoas, os relacionamentos, e vamos criando uma série de fatores que se transformam em fatores estressantes para as nossas vidas, não porque em si mesmo eles sejam estressantes, mas porque a nossa atitude é estressante perante a vida e não nos damos conta disso. Num terceiro ponto, a benfeitora nos chama a atenção: ressignificar desejos e anseios. De que forma posso dar expressão adequada e construtiva, ou pelo menos inofensiva, a cada um desses anseios, ímpetos, emoções? Este questionamento foi feito por Roberto Assagioli, o pai da psicossíntese. De que forma podemos canalizar os nossos desejos, anseios, ímpetos? De onde provêm os nossos desejos? São desejos efetivamente que vêm da alma ou os desejos da superfície? Joana de Ângeles faz uma distinção. Ela diz que os desejos, na maioria das vezes, são do ego. O self, o ser em si, tem necessidades. Mas quando transformamos desejos em necessidades, isso nos leva a uma postura angustiante perante a vida, porque não conseguimos satisfazer todos os nossos desejos. E temos que aprender a lidar com as frustrações. Isso é sinal de maturidade psíquica. Nem tudo o que queremos, nós podemos. E nem tudo o que podemos, nós devemos. Devemos fazer uma análise filosófica a esse respeito, entre o desejar, o querer, o poder e o dever. Será que pensamos no que é efetivamente necessário? Ou nos entregamos aos desejos em todos os níveis da nossa vida e não estamos satisfeitos enquanto não cumprimos toda a lista de desejos que construímos para as nossas vidas? Os desejos devem subir de escala, encontrar as necessidades reais. E precisamos de tão pouco para viver. Precisamos de tão pouco para nos alegrar. Se pensarmos, qual foi o momento mais alegre, mais intenso que você viveu? A maioria das pessoas, quando pensa a respeito disso, percebe que não precisa muitas coisas para se viver um momento feliz. Muitos relatam um momento de matrimônio, um momento de nascimento de um filho, um momento importante da sua vida em que o mais importante eram as emoções ali vivenciadas, a troca de afetividade. Se pensarmos no principal, o acessório vai deixando de ter importância na nossa vida e não se torna mais num fator estressante. E seguimos para um outro item da lista: buscar a serenidade. Quando se adquire a consciência asserenada, enfrenta-se toda e qualquer situação com equilíbrio, nunca se permitindo desestruturar. Buscar a serenidade. Sempre que a vida nos traga esses desafios, esses impactos emocionais, buscar centrar-se, respirar. Porque, por incrível que pareça, algo que falta para a pessoa estressada, ansiosa, é respirar. E quando não respira, o corpo não oxigena as células, o cérebro, e não conseguimos raciocinar de forma equilibrada. Ao não raciocinarmos, não vemos tudo o que devemos ver na circunstância, na situação. Buscar a serenidade. Claro que buscar a serenidade não é isolar-se do mundo.
porque isso seria um mecanismo de fuga, não a busca da consciência. Buscar a serenar-se é respeitar os nossos limites, respeitar o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolher, a nossa capacidade de pensar a respeito da vida, dar resposta no momento em que nos encontramos prontos a responder para a vida, porque nesses tempos de busca automática, todos parecem que têm que responder no tempo do Google. Eu coloco a palavra e o computador responde, mas nós não somos máquinas. Nós temos emoções, temos sentimentos. E se não tivermos essa busca de serenidade para lidar com essas questões da vida, vamos simplesmente respondendo de forma automática e não damos respostas profundas. Por isso que a busca da serenidade é importante, porque a nossa meta principal é a plenitude, o ser pleno. Aquela amiga que corria no aeroporto, que tentava voltar para casa, naquele momento se deu conta: por que estou correndo tanto? Porque ali poderia ser uma circunstância da vida para impedir algo trágico e ela não se dava conta. Depois ela parou, pensou, voltou para o hotel no momento em que a companhia aérea iria ligar para ela. Horas depois, ligaram, tudo estava bem e ela voltou para casa, refletiu e conseguiu finalmente prestar atenção no nível de estresse no qual se encontrava. E eu continuo vivendo uma vida estressada ou busco a serenidade interior, o autocontrole para viver uma vida consciente? Que vivamos então nessa vida consciente, que encontremos as respostas profundas e vivamos em busca de uma vida plena, mas uma vida plena de significado. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro.